Não dá para nós movermos nada. Tudo não é no meu tempo. Diga, é no tempo de Deus. Sabe, queridos? E eu quero compartilhar aqui. Eu quero compartilhar alguns exemplos de pessoas que receberam a bênção não no seu tempo, mas no tempo do Senhor. E a primeira que eu quero compartilhar aqui, queridos, é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é algo que eu quero compartilhar aqui, que está lá no livro de Evangelho de João, capítulo 11. Pode projetar o versículo 3. Você conhece, certamente todos aqui já ouviram ou já leram na Bíblia a história de Lázaro. No capítulo 11 do livro de João, fala do milagre da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus, todas as vezes que passava pelaquela cidade chamada Betânia, ele gostava de ficar com seus discípulos na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Ele gostava de ficar lá, certamente porque além da amizade, ele era bem recebido. Mas no versículo 3, Lázaro ficou doente. As irmãs, diz a Bíblia, que mandaram, aí então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Sabe, queridos, talvez a primeira pessoa com quem aquelas irmãs compartilharam aquela enfermidade daquele irmão tão querido, daquele provedor daquela casa, ficaram preocupadas, foi com Jesus. A Bíblia diz que Lázaro não era uma qualquer pessoa, assim como você não é qualquer um. Assim como Lázaro era amado por Jesus, eu quero declarar que você também é muito amado, você é muito amada por Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele demora, depois que recebe essa notícia, ele demora mais 2 dias para poder atender o chamado das irmãs. Sabe, queridos, e o interessante é que a gente estudando e pesquisando, sabe, a Bíblia diz que o Senhor amava a casa de Lázaro, amava também a casa de Maria e de Marta, que eles viviam em Betânia. E o significado, queridos, sabe, irmãos, o significado de Betânia no original é casa do pobre. Olha só, será-se alguma semelhança? A pobreza não exatamente fala de miséria, mas, sabe, mas questão de humildade. Eles eram humildes, e Jesus gostava, se sentia bem, no meio daquela família, humilde. E quando a gente olha para a Bíblia, em Tiago 4,16 diz: todavia, da maior graça, Tiago 4,6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Será se você consegue haver uma semelhança? Por que Jesus amava essa casa? Jesus se sentia bem nessa casa, porque ali não havia orgulho, ali existia humildade, e Jesus ama um coração humilde. Um coração humilde é aquele coração que, se for necessário, ele não se importa de morrer para ele. Um coração humilde é aquele que não se importa de sair perdendo. Um coração humilde é aquele que perdoa. Um coração humilde, queridos,
Sabe, Jesus ama. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, o primeiro grupo de pessoas que participa, que ele prega, que ele fala, que ele destaca, é os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Então você percebe que os humildes de coração, sabe, na humildade que Jesus derrama da sua graça, da maior graça aos humildes, aos soberbos, ele resiste, queridos. Um coração humilde atrai a presença de Deus. Jesus se sentia em casa, em Betânia, na casa de Lázaro. Jesus se sentia muito bem naquela casa, sabe? Então nesse episódio, Jesus estava prestes a manifestar da sua graça. Nessa história, Jesus estava prestes a mostrar, a se apresentar, a mostrar para aquela família algo poderoso, que lá na frente muitos outros depois iriam saber quem ele era. Mas naquele momento, ele queria mostrar para aquela família, ele queria se apresentar para aquela família e fazer algo sobrenatural. Eu acredito que nós, em algum momento, nós precisamos algo poderoso, sentir algo extraordinário da parte de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele bem sabia o que ia fazer. Ele já tinha colocado em seu coração o que ele iria fazer com aquela família. Assim como ele já sabe o que vai fazer na tua casa, na tua família, diante de qualquer coisa que possa acontecer com você. Eu quero te dizer que não é na tua força, não é no teu tempo que as coisas acontecem, mas é no tempo de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz que apesar de amar Lázaro, o Senhor decidiu demorar ali mais 2 dias. Projeta para mim o versículo 4 do capítulo de João 11. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Eu acho que eu tenho orado muito nesse propósito. Embora aquela enfermidade, o cenário é de morte, mas um dia eu estava tomando café com meu tio lá na mesa, e eu falei: tio, nem toda enfermidade é para a morte. Mas eu estava falando não na morte da carne, eu estava falando na morte do espírito. Sabe? Mas acredite, o mais importante, a Bíblia diz que todo aquele que crê e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não morre eternamente. Então esse é o propósito, sabe, queridos, esse é o propósito. Então a Bíblia está dizendo aqui em João capítulo 4, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Assim como tudo que ele faz é para a glória do Pai. E nós estamos aqui para expressar Cristo. Tudo que nós faremos é para expressar Ele. Amém? Projeto Efésios capítulo 2, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que por sua vez fala para cada um de nós também. Olha o que ele diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Sabe, você consegue ter a revelação do poder que o apóstolo Paulo fala para esses irmãos dessa igreja, que por sua vez também isso acaba impactando a nossa vida. Nós somos feitura dele, nós somos criados em Cristo para que possamos expressar ele. Amém, queridos?
Então Jesus, diante daquela enfermidade de Lázaro, ele fica ali por mais 2 dias. Mas para aquelas irmãs parece que o céu estava em silêncio. O céu não dava resposta nenhuma. Poxa, mas eu recorri à pessoa que poderia me dar o socorro, mas parece que ele fez vista grossa para o meu caso. Talvez esse seja o sentimento do meu tio que está ali, crendo, se apegando, sabe? A gente olha e vê nos olhos dele que como ele, se pudesse fazer alguma coisa para tirar ela daquele leito, daquela UTI. Parece que o céu está em silêncio, que Deus é esse. Mas queridos, acredite, assim como aconteceu naquela família, pode acontecer conosco. Mas acredite, há um propósito de Deus para todas as coisas. Nada acontece por acaso. Às vezes as coisas acontecem no momento que não temos resposta. No momento, lá na frente nós vamos entender por que tal coisa aconteceu. Tudo se encaixa. Na nossa visão curta, de longo alcance, ficamos sem resposta, às vezes até blasfemamos, até falamos coisas sem querer falar. Mas lá na frente, você consegue encaixar e ver que tudo fazia sentido. Sabe, queridos, assim aconteceu nessa família aqui, queridos. Mas Jesus, apesar da demora, sabe, e Jesus demorou com um propósito, para que eles pudessem ter uma revelação quem Ele era, para que pudesse ter uma revelação dEle. Às vezes a demora é para testar o nível da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa oração, da nossa entrega, da nossa renúncia. Às vezes a gente quer as coisas assim, parece que estamos na corrida para pegar um ônibus, para pegar um metrô, para pegar um trem, é uma loucura. Está aí o irmão também que mora, e quem já teve aí, já conheceu cidade grande, sabe como é a loucura. Parece que as pessoas ficam tudo doidas, se batendo, entendeu? E é uma loucura. Uma vez eu levei o pastor Neto, está com uns 2, 3 anos atrás, ele foi comigo, a gente foi para uma capacitação de pastores em São Paulo. Eu fiz questão de passar com ele na estação central da Sé. Parece um bando de formiga saindo do buraco, assim. É uma loucura aquilo ali. É uma loucura, ele se assustou. Eu falei, meu irmão, o que é isso? Eu falei, é isso aí, a vida de cidade grande é essa. É uma loucura. Sabe, os trem parece que ninguém, se tu tirar o pé, quando tu tenta botar, não tem mais. Alguém já botou no lugar onde estava teu pé, é uma loucura. Sabe? Então, é isso. Mas Jesus, queridos, Jesus, ele quis se revelar para aquela família. Por isso a demora. Se você está esperando algo da parte de Deus e está demorando a resposta, acredite, Deus quer revelar algo mais poderoso na tua vida. Projeta para mim, versículo 25. Olha o que Jesus fala para aquelas irmãs, que já estava com seu irmão morto. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou, está dizendo, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, isso é tão profundo. Você tem noção da grandeza que isso representa para nós? Jesus, quando ele fala isso para aquelas irmãs em desespero, elas tiveram entendimento da volta, do julgamento.
Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor vai julgar o seu povo. Mas a visão que ele estava falando era de imediato. Ele queria fazer algo, logo. Jesus, Ele pode mudar o cenário assim. Às vezes eu fico fazendo uma análise de tudo. E eu chego à conclusão que a gente não tem para onde correr, Fábio. A gente só tem que correr para os braços do Pai. A gente não pode confiar em outra coisa, a não ser somente confiar no Senhor. É lá que nós encontramos segurança. É lá que nós encontramos apoio. É lá que é o nosso socorro bem presente. Às vezes a gente olha para, procura o nosso socorro aqui entre homens. Mas o salmista diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Aí a Bíblia diz: certamente o teu socorro vem do Senhor. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa provisão, é de lá que vem a nossa segurança, é de lá que vem a nossa resposta, é de lá que vem tudo, queridos. Então não se preocupe se você tem promessa de Deus, está demorando para tomar posse dessa promessa. Não se desespere. Deus quer derramar um peso de maior glória na tua vida. Apenas confie no Senhor. Apenas descanse no Senhor. Amém, queridos? Se o Senhor tivesse ido curar Lázaro enquanto ele estava doente, teria sido maravilhoso? Certamente teria. Mas ter ido depois de 4 dias de morto e trazer ele para fora e ressuscitar ele depois de 4 dias de morto, teve um peso maior de glória. Todas as coisas que o filho faz é para engrandecer o pai. Tudo que nós faremos é para engrandecer o filho. Nós somos criados para a feitura sua, para as boas obras. Queridos? Aleluia. Então essa, irmãos, é a razão que ele parece estar demorando. Ele quer lhe dar algo mais poderoso. Outro exemplo de demora que eu quero compartilhar com vocês, de uma promessa, também é a história de Abraão. Todo mundo já ouviu ou já leu a história de Abraão na Bíblia? Amém? A Bíblia fala que Jesus aparece para ele e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. É uma promessa poderosa. Amém? É uma promessa, de encher os olhos. Quem não quer ouvir isso? Quem não quer? É a mesma coisa de aparecer uma voz, certamente não é de Deus, porque uma promessa quer certeza. Você sai daqui, vai bem para cá, para o estado do Ceará, pertinho. Chega lá, você vai prosperar de uma forma poderosa. Fica muito próspero. E você vai. E você começa a trabalhar, e você começa a acontecer. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 10 anos, passa 15 anos. Aí você já começa a duvidar, você já começa a se questionar. E já vem tanta coisa na tua cabeça. Rapaz, isso não é verdade não. Você já começa a duvidar. Só que quem falou para Abraão foi o próprio Deus. 15 anos. E a coisa nada acontecia.
A minha mulher é estéril, não tem filhos. Queridos, imagina já o desespero, sabe? Se coloque por um instante no lugar de Abraão, que tem uma promessa, o próprio Deus fala. Os dias se parecem semanas, as semanas se parecem meses, os meses se parecem anos, o ano se parecem décadas, e nada acontece, queridos. E engraçado que quando você tem uma promessa, quando você tem algo, no caso de Abraão, que dele sairia uma grande nação, a mulher dele ia gerar um filho, e nada acontece. E parece que as circunstâncias só te levam para o meio de mulher grávida. E você começa a se perguntar, será que tem algo errado comigo? Você olha para um lado, as mulheres tendo os seus filhos, as famílias crescendo, e eu que tenho uma promessa, uma voz que veio até mim, o próprio Deus falando que eu seria pai de multidão, mas nada acontece. E você começa a se questionar, queridos. E mais uma vez, o céu fica em silêncio para Abraão. E o diabo vai procurar transformar o tempo de espera em um tempo de questionamento contra Deus. Isso, olha quantos e quantos anos não aconteceu atrás. Mas até hoje, o diabo, ele opera da mesma forma. Quando não acontecem as coisas do tempo, uma promessa de Deus, um homem ou uma mulher de Deus chega para você e fala, o Senhor manda te dizer isso, e você nutre aquele sentimento, e você começa a esperar, e nada acontece, e você começa a questionar Deus, pelo espírito da incredulidade. Sabe, queridos, foi o que aconteceu com Abraão. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. Algo acontece na vida de Abraão, você conhece a história. A Bíblia fala que Sara era tão bela, que não importava a idade, mas ela continuava sendo bela. Linda, maravilhosa, imagina só uma beleza. Ao ponto de ela, quase com 90 anos, o rei Abimeleque, ela entra nesse rei com seu marido, ele diz, não diz que você é minha irmã, não diz que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. E o rei toma ela como esposa. Depois Deus fala em sonhos para Abimeleque, dizendo, não toma essa mulher como esposa, porque senão todo o teu reino vai morrer. Por conta disso, queridos, a Bíblia fala que todas aquelas mulheres do reino de Abimeleque ficaram estéreis. E Deus diz para Abraão orar pelas mulheres, para que elas fossem curadas. Agora imagina só, você não tendo um filho, e você vai orar para que as mulheres daquele reino venham ser curadas. É um negócio meio contraditório. Como eu vou orar para ter filho se eu não consigo orar para mim mesmo ser curado? Como que eu vou orar para as mulheres que estão estéreis se eu não consigo orar para minha mulher ter filho? Sabe o que acontece, queridos? A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 20, verso 17. Projeta para mim. Gênesis 20, verso 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Amém?
Você conhece a história? Logo depois que Abraão ora por todas aquelas mulheres que estavam estéril, por conta que o próprio rei ia ficar com a esposa de Abraão, Abraão ora e sara aquelas mulheres, e logo no capítulo seguinte, no capítulo 21, a Bíblia diz que Sara engravidou. Amém, queridos? O inimigo quer que você se sinta como um hipócrita. Quantas e quantas vezes, às vezes, num culto de oração, no momento que nós fazemos duplas, para orar, para declarar a cura, operar um milagre, e o irmão às vezes pede por uma prosperidade, ora pela minha prosperidade financeira, ora pela minha empresa, ora por tantas coisas que acontecem, mas às vezes você se diz, mas como eu vou orar? Se esse irmão aqui é um empresário, é um homem bem sucedido, e olha para a minha condição financeira, é mais ou menos isso. Sabe, mas é isso, sabe, queridos, que o inimigo quer que você se sinta um hipócrita, não tem nada a ver com você. Você é apenas o instrumento que Deus vai operar, para você apenas liberar a palavra. Olha o que aconteceu com a vida de Abraão. Abraão não tinha filhos, mas ele orou, e Deus usou ele, e todas as mulheres ficaram curadas, e começaram a engravidar novamente, e a gerar filhos. Às vezes o inimigo, sabe, ele te paralisa, faz com que você não seja capaz de orar e liberar uma bênção, de orar e declarar a cura, de orar e declarar a prosperidade da vida do irmão. Por quê? Porque você olha para si, você olha para a tua condição. Você acha mesmo que Abraão, no momento que Deus fala, ora, ele não pensou, mas como que eu vou orar, se eu não consigo orar e curar o ventre da minha mulher que não engravida? Eu quero dizer para você, queridos, continue orando pelos enfermos, mesmo que você esteja precisando de cura naquela área, mas continue orando, continue declarando. Não pare, sabe, de orar pela prosperidade dos irmãos. Não pare de orar, sabe, queridos, para que haja suprimento. Não pare de orar para que haja manifestação, salvação na casa daquele que o cenário só é de perdição. Mas não desista, ore e declare. Deus pega as palavras, sabe, e transforma, a ponto de quando chega no ouvido, ninguém sabe o poder que ela tem. Mas apenas seja um instrumento. Você libera a palavra, você é o dispenseiro da palavra, mas quem vai produzir fé no coração dos irmãos é o próprio Espírito Santo que se encarrega disso. Estava ali na célula, na multiplicação da célula, foi quinta-feira, né, e eu ouvi um testemunho do nosso irmão Edwilson, né, da filha do nosso irmão Edwilson, ela falando que ela foi um instrumento de Deus lá no serviço dela. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos usar em qualquer lugar, seja na faculdade, seja na escola, no ensino fundamental, seja no trabalho, em qualquer lugar. O diabo quer calar nossa boca, mas nós precisamos abrir a nossa boca e falar das boas novas. Sabe, o mundo, queridos, ele está louco. As pessoas estão loucas, as pessoas estão perdendo noção. E nós precisamos, urgentemente, abrir a nossa boca e falar. Porque o que vai produzir no ouvido ou no coração não cabe a nós. Nós apenas liberamos a palavra. É o Espírito Santo que vai trabalhar isso daí. Amém, queridos? Então nós precisamos sempre
orar na mesma área que você precisa. Se você quer prosperidade, mesmo ainda não seja próspero, ore na vida do teu irmão. Se você quer cura em alguma área e você ainda não está curado naquela área, ore na vida do seu irmão. Projeta para mim Jó, capítulo 42, 10. Jó 42, 10. Olha o que diz: mudou o Senhor a sorte de Jó. Por quê que mudou o Senhor a sorte de Jó? Porquanto este orava pelos seus inimigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que antes possuía. Dos seus amigos, eu falei inimigos. Então Jó orava pelos seus amigos. Por que Jó orava pelos seus amigos? Porque Jó tinha perdido tudo. Jó ficou sem nada. Perdeu todos os bens que ele tinha, todas as fazendas, todos os filhos, casa, perdeu tudo. E Deus disse: só não toca na vida dele, pode tirar tudo dele. Ele é o meu servo, ele não vai blasfemar, ele não vai murmurar contra mim. E aí depois Jó começou a orar, e o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha. Você compreende que há poder, há uma unção, há um poder espiritual quando nós oramos pela vida do nosso irmão, pela vida do nosso próprio, na mesma área que nós queremos que aconteça conosco. Sabe, queridos, a Bíblia fala, queridos, que a demora para que Isaac nasceu demorou 24 anos. Da promessa ao cumprimento da promessa. 24 anos. Sabe, trazendo isso para a nossa realidade, quem de nós esperaria esse tempo todo numa época de hoje, que você pega um prato de comida que sai da geladeira, coloca no micro-ondas e daqui a 1 minuto e meio já quer que ele saia quente para você consumir? Mas Abraão, ele esperou 24 anos até que Isaac, o filho da promessa, nascesse, queridos. Então nós precisamos perceber que é alguém muito especial. Tanto eu como cada um de nós somos amados pelo Senhor. Nós temos promessa de Deus na nossa vida. Não importa o tempo, mas nós iremos tomar posse dessa promessa. Sabe, o teste da espera é provado pelo nosso nível de fé no Senhor. Sabe, minha tia está lá, parece que não tem nenhuma resposta, mas eu creio, se ela está viva, Deus pode operar um milagre na vida dela. Qualquer uma de vocês aqui que tem um parente doente, um parente enfermo, desenganado dos médicos, o médico já disse, nós não podemos fazer mais nada, mas eu creio que quem dá a última palavra, Fábio, é o médico dos médicos. Eu creio, queridos, que ela vai sair daquele leito em nome de Jesus. Você pode ter certeza que no fim, o tempo da promessa de Deus, da espera que você tem, o tempo vai revelar com muito mais peso de glória na sua vida. Deus vai revelar isso na sua vida. Sabe, nós não temos outra saída, queridos. Ou nós confiamos ou não confiamos. Ou nós deixamos ser esse instrumento usado por Deus, ou fazemos as coisas somente que aponta para esse mundo. Eu sempre digo que eu louvo a Deus pela minha vida,
pelo que eu faço hoje, porque tudo que eu faço, e eu acredito que cada líder de célula, quando tem chamado, cada um de vocês que tem esse encargo no coração, acreditem, está fazendo algo que liga a eternidade, está fazendo algo que te projeta para a eternidade. E eu acho que não dá para viver a vida de qualquer jeito, não. Nós precisamos sim, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios, nós somos feitura sua, criados em Cristo, para que possamos expressar boas obras, para que possamos ser esse instrumento de Deus, não só na nossa família, sabe, mas aonde quer que o Senhor vai nos levar. E aonde você tiver oportunidade, tem que semear. A semente que é a palavra, pode ser que caia, certamente vai cair no meio dos espinhos, certamente vai cair no meio das pedras, certamente vai cair na beira do caminho, mas acredite, em algum momento, a semente que é a palavra, ela vai cair numa terra boa, e ela vai frutificar, e aí vai dar muito fruto para a glória do Senhor. Eu creio que é esse que é o propósito. Então nós não devemos nos cansar, nós não devemos parar. Nós somos criados para um propósito, e não adianta fazer vista grossa para isso, porque nós não temos outra escolha, nós não temos, lá fora é só loucura, sabe, nós somos essa geração que pode transformar, que pode ser ser usada por Deus para algo que aponta para a eternidade. Amém, queridos? E o último exemplo foi a peregrinação, né, de Josué e Caleb. O tempo, sabe, queridos, e aqui todo mundo conhece a história de Josué. Ele foi um dos 12, tanto Josué como Caleb foi um dos 12 espias que foi enviado por Deus ali para olhar a terra, por Moisés para olhar a terra. E aí o que acontece? A terra é boa, mas tem gigante, sabe, queridos? E aí o que acontece? Deus disse que aquela geração não entraria na terra por causa da sua incredulidade, mas Josué e Caleb, eles iriam ter a sua herança. Josué e Caleb, eles iriam tomar posse. Por quê? A Bíblia deixa bem claro que neles havia um outro espírito, o espírito de fé. O que nos faz tomar posse da herança, o que nos faz nos tornar herdeiro é ter fé. Fé para quê? Fé para crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Crer com o coração. Então eles receberiam a sua herança. Então, por causa da incredulidade, eles deram volta por 40 anos, mas estavam lá, mas neles havia um espírito diferente, pastora Milena. Mas eles andaram e sofreram as mesmas consequências da metade do povo todo que ficou no deserto. Por quê, queridos? Eu acho, projeta para mim, Josué capítulo 14, de 7 a 11, olha o que Deus fez com eles, eu acho maravilhoso isso. Todas as coisas aconteceram com o resto que havia outro espírito, mas com Josué e Caleb, algo extraordinário aconteceu. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Você vê, ele tinha 40 anos de idade, ele está dando ali o testemunho dele, ele está falando, mas isso aconteceu tanto só com ele, como também com Caleb, mas ele está dando o testemunho dele. Mas meus irmãos que subiram comigo desapareceram.
o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança. Perpetuamente, pois, perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Olha só, queridos, já tinha passado 45 anos, ele já estava com 85 anos, mas o Senhor perseverou ele em vida. Parece que eles não envelheceram, sabe? E já agora, sou de 85 anos. Vou lá, verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ela, como para voltar. Amém, queridos? Veja só, todos envelheceram, muitos já tinham morrido, mas ele estava forte. Ele estava forte com o mesmo vigor, no mesmo tempo que Moisés tinha falado com ele. Que beleza, queridos. Olha só, tudo porque nele havia um outro espírito. Quando nós cremos correto, nós vivemos correto. Quando cremos errado, desistimos, morremos, ficamos pelo meio do caminho. Então a fé correta te faz avançar. A fé correta te faz tomar posse da promessa de Deus. A gente não pode ser levado e ser conquistado pelo espírito da incredulidade. Sabe, queridos? E a gente sabe que um deserto é um lugar terrível, não importa a quantidade de hidratante que você passa. Envelhece rápido. Mas a Bíblia relata, e ele mesmo diz, que ele não envelheceu. Ele estava com vigor do mesmo, com a mesma força, já com 85 anos, mesmo de 45 anos, de 40 anos atrás. Amém, queridos? Aleluia. Deus é poderoso. Eu quero dizer para você, se a sua promessa parece demorada e os anos estão passando rapidamente, acredite, Deus vai recompensá-lo. Deus vai restituir tudo aquilo que você tem perdido. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a subir aqui. Há momentos, queridos, sabe, que a nossa vida, ela requer paciência. Há momentos que a nossa vida requer perseverança. Sabe, não dá, se nós somos guiados por esse Espírito. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia.